Muito bem, meu amigo, minha amiga, trago hoje uma questão comentada sobre análise sintática de uma banca chamada Instituto AOCP. Então, o Instituto AOCP, num dos concursos que realizou no ano de 2018, trouxe a seguinte questão. Olha na sua tela. No trecho, com isso, distanciou-o também da arte, que, talhada para captar a essência humana, o faz de maneira basicamente intuitiva. O pronome em destaque é o de distanciou-o. Letra A. Trata-se do sujeito também indicado nesse caso pela expressão o trabalho científico. Letra B. Trata-se do complemento de objeto direto, também indicado nesse caso pela expressão homem comum. Trata-se do sujeito também indicado nesse caso pela expressão homem comum. Letra D. Trata-se do complemento de objeto direto, também indicado nesse caso, pela expressão o trabalho científico. E letra E. Trata-se de complemento de objeto direto, indireto, também indicado nesse caso pela expressão o trabalho científico do homem comum. Eu sei que você achou estranho, eu sei que você está meio perdido, então vou te solicitar que dê uma congelada na sua tela e tente aí pelo menos ficar em dúvida entre duas. Logo em seguida que você ficou em dúvida entre duas ou optou por uma delas, você vem aqui que eu vou te explicar o motivo. Vai lá. Bom, primeiramente, você está vendo que em duas das opções, eles estão dizendo que o pronome o é sujeito, que em outras duas, eles estão dizendo que o pronome o é objeto direto, e numa que é objeto indireto. O pronome o, distanciou o, ele é o que a gramática chama de um pronome oblíquo. Um dia você decorou uma lista assim, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses eram os pronomes do caso reto. Então, quando você tem o que se chama pronomes pessoais, você pode ter uma coisa que se chama pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Nós temos também o pronome de tratamento. Mas o pronome pessoal do caso reto não é porque você decorou eu, tu, ele, nós, vós, eles. São esses pronomes desde que eles forem sujeito de uma frase. Então, um pronome reto, ele tem que ser sujeito. Ele não aprendeu o conteúdo. Se eu disser que ele não aprendeu o conteúdo, eu, tu, ele está na lista, mas esse é um pronome do caso reto, porque ele é o sujeito do verbo aprender. O pronome do caso oblíquo, que você decorou assim, me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, se, lhe, nos, a terceira pessoa não sei não, tá? Eles não são sujeito. Geralmente, eles são complementos verbais. Na verdade, eu não coloquei que eles são sempre complementos verbais. Geralmente, eles são. Então, por exemplo, quando eu falo assim, o pai pediu a ele honestidade. Meu filho, seja honesto, por favor. O pai pediu a ele honestidade. Ora, o sujeito dessa frase é o pai. Foi o pai que pediu. Então, nesta frase, o pronome ele não é um sujeito. Quem pede, pede alguma coisa, honestidade, a alguém. Isso é um objeto indireto. Então, nesta frase, o pronome ele é um pronome oblíquo. Então, repito, pronome oblíquo não pode ser sujeito. Olha na tela. Distanciou-o também da arte. O que está ligado a um verbo, que a gente fala distanciou ele, não pode ser sujeito. O sujeito diz assim, ele distanciou, mas distanciou-o
é um pronome que não pode ser sujeito. Logo, não é a letra A e logo também não é a letra C. Eu estou tirando a letra A e a letra C porque elas falam que se trata de sujeito. Então, agora vem aqui comigo. Então, se é um pronome oblíquo, como eu disse, distanciou-o, encontrou-os, vendeu-as, são todos pronomes oblíquos. E aí, quando você fala dos pronomes oblíquos, uma das coisas que mais aparece em prova é exatamente o emprego do pronome o, a, os, as. Distanciou-o, encontrou-a, vendeu-os, notificou-as. Do pronome lo, lá, los e las, compreendê-lo, resolvê-la, servi-los. Do pronome no, na, nos e nas, buscaram-no, aprenderam-nas, que quando são pronomes oblíquos, são pronomes objetos diretos. Comprou o carro, sem preposição. E quando eu tenho o pronome lhe ou o pronome lhes, entregou-lhe, quem entregou a ele, se for objeto, é um objeto indireto. Mas tomou-lhe o copo das mãos, ele tomou o copo das mãos dele, ou ele tomou o copo das suas mãos. Aí ele tem o que a gente chama de um valor possessivo. Se você está estudando para fazer concurso, saiba a função sintática do o, do lo, do no e do lhe. Se você soubesse isso, na tela, você já estaria excluindo a letra E. O o não pode ser objeto indireto. Então, quando eu falei a princípio que talvez você fique em dúvida entre duas, é porque eu queria que você ficasse em dúvida entre a letra B de bola e a letra D de dado, que fala de complemento objeto direto. Se você ficou em dúvida, você é uma pessoa normal, porque eu não tenho o texto inteiro. Olha o fragmento aí. Com isso, distanciou-o também da arte, que, talhada para captar a essência humana, o faz de maneira basicamente intuitiva. Esse distanciou-o é o objeto direto. Mas será que ele troca homem comum? Ou será que ele troca o trabalho científico? Claro que quem lê o texto sabe. Será que, com isso, distanciou o homem da arte, que era talhada para captar a essência humana? Ou distanciou o trabalho da arte, que é talhada para captar a essência humana de maneira intuitiva? Então, vamos lá. Qualquer uma dessas duas que você tenha marcado, você não errou, porque você não sabe o texto. Se você lesse o texto, a frase que começa assim, com isso, ela está concluindo algo do que foi dito. Então, alguém foi distanciado da arte, já que essa arte foi feita para captar a essência humana. Então, não é o homem que foi distanciado da arte, se a arte foi feita para captar a essência humana. É o trabalho que foi distanciado da arte. Então, as pessoas pensam assim, fulano de tal é cantor. Aí não trabalha não. Fulano de tal é ator. Isso é trabalho de vagabundo. Então, a gente acha que trabalho é trabalho e que arte é arte. Então, se você voltasse ao texto, você veria que com o tempo foi distanciado o trabalho da arte, porque a arte foi talhada para captar a essência humana. Eu não posso afastar o homem da arte se a arte capta a essência dele. Aí eu aproximo. Então, a resposta é a letra D de dado que você deveria ter marcado. Não se preocupe se você errou. O meu propósito era fazer a revisão do que é pronome reto e pronome oblíquo. Agora, essa foi uma questão da banca AOCP. Se você vai fazer algum concurso elaborado pela banca CESP, por exemplo, nesse momento em que eu estou gravando esse comentário, tem muita gente se preparando para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Olha lá, acesse aí o meu portal www.ricardoerce.com.br e você vai encontrar lá 2 produtos. Um deles chamado Módulos da PRF. Eu peguei o edital da PRF, não acabei tudo ainda, mas estamos em processo de gravação, já tem alguns títulos disponíveis. Em cada módulo você vai ter um estudo
de um texto do CESP, às vezes um comentário de teoria textual e um assunto gramatical do edital. Então você já tem alguns módulos publicados e até a prova os módulos serão lançados, são módulos independentes. Para as questões de prova gramaticais, olha na tela, vocês vão procurar um produto chamado Curso 10x10 CESP, que tem esse nome porque nós temos lá 10 temas. Cada um desses 10 temas tem 10 questões. E cada uma dessas 10 questões tem um comentário revisional. Ou seja, vocês têm um total de 100 questões do CESP comentadas e separadas por assunto. Então acesse lá www.ricardoS.com.br.